Pensar me coloca acima das emoções. O pensamento voa alto e, lá de cima à vista, nos seus labirintos, as emoções rasteiam. Mas no próprio céu o pensamento não escapa. E outros labirintos, muito mais devastadores do que volta. Para a alma, pensar é definitivamente mais doloroso do que sentir. A
a dor sem saída causada por um paradoxo é eterna. As emoções, para o saudoso, a lembrança alivia. Para o perdido, uma palavra consola. Para o desesperado, de que mais precisa se não desperta. Mas a ninguém, a nenhum lugar, a nenhum tempo, é permitido escapar da dor causada por um paradoxo. Calma. Eu sou um ser humano. Eu não sou uma máquina. Porém, quando eu choro, e eu também isso, quando eu choro, minhas lágrimas não me comovem. Para o meu assombro, chegam, sim, a comover corações alheios. Corações insensíveis, sem dúvida. Porém, espantado, eu me pergunto. Sensíveis, exatamente aqui. Enquanto minhas lágrimas correm, vejo em minha frente um doce olhar de envelhecimento. Minhas lágrimas correm e causam esse estranho toda uma ternura. Enquanto isso, meu Deus, nem eu entendo por que choro. Acontece que, enquanto choro, não consigo deixar de pensar. E o pensamento me faz uma dura acusação. Choro para obter piedade. Isso me revolta, isso me repugna. Então, eu tento resgatar dentro de mim aquilo que me impulsionou o pranto e, aterrado, não encontro nada. Terei, digamos, me arrependido de alguma coisa? Quem responde é meu intelecto. Sim, é arrependimento que você queria demonstrar com seu choro. A dúvida me paralisa. Chorei porque estava arrependido? Ou porque é necessário parecer arrependido? Não, eu não estava fingindo de propósito. Mas minha mente talvez entendesse que era necessário parecer arrependido. E de uma forma tão intensa que nem mesmo eu desconfiasse que minhas lágrimas serviam engano. Mas há um coração a se compadecer diante de mim, certo do meu arrependimento sincero, enquanto eu, numa estranha, porém vigorosa iluminação, tudo que eu consigo é me dizer que é que o meu arrependimento seja sincero. Tudo que eu quero, nesse instante de minha vida, é ser absolutamente sincero neste arrependimento. Tudo que eu quero nesse instante da minha vida é ser absolutamente sincero neste instante de arrependimento. Mas não sei se sou, nem sei se não sou sincero. A dúvida me atinge. Se me vejo como sincero, sou de fato sincero? Ou quero apenas fazer com que eu acredite que tudo que eu quero é ser sincero? Eis aqui um ser humano, assim como eu. E eis aqui o intelecto desse ser humano. Como um ser humano pode ser açoitado pelo seu intelecto? Você será feliz se der uma esmola aquele mendigo. Como todos sabem, eu devo seguir as ordens do meu intelecto. Então, como se sente agora? Bem melhor. Idiota! Você não fez nada de extraordinário. E o que eu fiz então? Que valor existe nesse seu ato se você não praticou por compaixão daquele indivíduo? E eu não tive compaixão? É claro que não! Sim, eu dei a esmola seguindo o cálculo do meu intelecto. Isso quer dizer que eu não agi por compaixão. Portanto, você não pode se sentir bem por este ato. Mas o que eu faço então? Você volte lá e dê esmola que me indico. Mas agora com compaixão. Mas eu não posso fazer isso, somente você, meu intelecto, que está ordenando. Então volte lá e dê com compaixão. Mas você está me ordenando. Mas volte lá e faça com compaixão.
completamente paralisado pela lógica. Neste mundo material, as atitudes estão sempre interessadas. Se eu acredito que não há interesse em dar esmola ao mendigo, é porque há interesse em que eu acredite que não há interesse. A bondade simplesmente não existe. Ou existe. Eu era jovem, muito jovem, e já me sentia passear por selvas de fugas. Homens condenados, prontos para serem dilacerados, ruminavam pelo olhar sobre os pés algozes com lanças de ódio. A súplica não encontrava perdão. A compreensão não encontrava ódio. A loucura não encontrava razão. Quase deuses onipresentes, cada um era peito e cada um era bala. No meio de tudo isso, eu ainda conseguia me considerar muito bonzinho. Mas se minha bondade infantil vinha dos heróis clássicos de desenhos animados e filmes de cinema. Faço vibrar com seu medo climático, se não sempre nas provas costas dos açoites. Faço execrar os vilões, se não enxergam em si mesmo ambições de sexo, fortuna, poder. Prensado então pela multidão feroz, entorpecido pelo miasma de sangue, eu balançava para todas as direções como um balão de gás no olho do vento. Sem saber se, bom e puro como eu era, devia ter-me como um condenado ou como algoz, como um justiceiro ou como um mato. Naquele momento, apenas uma grande luz poderia impedir-me de me lançar sem volta a esse papel de apostas altas e apelos surdos. Senhor Jesus! Se demorasse mais um pouco, Senhor Jesus, eu estaria louco. Ah, Gregório, quase todos já estão loucos. Até mesmo os cristãos, que são tantos. Você nunca ouviu que o último cristão morreu na cruz? Isso não me parece só uma frase de efeito. Mas não é uma frase à toa. O cristão é aquela pessoa que sempre poderá dizer: me atingiram e ofereci a outra face. Claro, Jesus, a lei de Deus. Lei de Deus? Não. É uma conveniente estratégia social. Um caminho propício para os seres humanos. Lei de Deus. Você não sabe nada sobre Deus. Deus é outra cultura, de um mundo incompreendível. Outra dimensão, se preferir. Lá, por exemplo, não existem mesas e cadeiras. Mas, Jesus, eu não quero saber se Deus senta em cadeiras e usa mesas. Eu quero saber sobre o bem. Da mesma forma que não existem mesas e cadeiras, também não existe bem e mal. Não? Não existe bem e mal? Não. Mas como é que eu faço para compreender Deus sem bem e mal? Da mesma forma que não se pode compreender a ideia de uma sala de visitas sem mesas e cadeiras. Como você faria para explicar ao homem das cavernas? Tem a linda sala de jantar, uma mesa e 8 cadeiras. Dá para fazer uma analogia com coisas que o homem da caverna talvez usasse. Já sei. Você falaria: tem minha grande caverna, 8 pedras pequenas e uma grande pedra plana. Não é mesmo? Por que não? Pois então, vou lhe fazer uma analogia. Deus é muito bondoso, especialmente quando deitado em sua rede, na sua sala de visitas. Espero que essa brilhante analogia tenha feito você entender um pouco mais sobre Deus e como sua bondade infinita se manifesta. Acho que não. Olha, você nunca vai entender nada sobre Deus. Apenas lembre-se do que eu falei sobre ser atingido e oferecer outra face. Mas, Jesus, aqui a gente aprende a orar com firmeza e crer em Deus de verdade. Mas não é fácil para todos nesse mundo absurdo. Por que você quer que tudo seja tão fácil? Por que é que tudo tem que ser tão difícil? Mas amar não é difícil. Difícil é odiar. Plantar intrigas, planejar vingança, acreditar no malefício. Tem que aprender a lutar, aprender a atirar, trabalhar para comprar munições e armamentos. Além disso, contratar um advogado. Amar é muito mais simples. Apenas deitar embaixo de uma árvore e abrir um sorriso. Mas quem é que começa? E começa o quê? Quem? Que pessoa começa?
para amar. Para amar, basta amar, nem que ninguém começar. Mas isso é muito arriscado. Você não acha que dar o exemplo faz parte da bondade? Entendo. A escolha é toda minha. Eu tenho liberdade para ser o exemplo. Todos temos essa liberdade. Posso, então, criar um mundo diferente. Basta compreender as razões dos conflitos. Os conflitos conjugais, os conflitos de gerações, os conflitos bélicos internacionais. Conhecidas suas razões, como deixar de resolvê-los? E para ir além de mera compreensão dos conflitos, faço comigo um pacto de não agressão. Agredirei apenas para me proteger contra vírus de bactérias nocivas. Sim, será lamentável se meu pacto de não agressão esbarrar no pacto de agressão da maioria das pessoas. Mas o que posso fazer? Continuo acreditando com todas as forças que a não agressão é o paradigma de um belo futuro. Um dia diferente, em que cada atirador saberá que o tambor de suas armas esconde apenas amarelas pétalas de flores. Um crente e um ateu jamais se agrediriam nesse momento tão valioso. Meu caro ateu, hoje é um dia diferente. Por isso eu compreendo a sua opção sincera pelo ateísmo. Até chego a me perguntar como eu mesmo posso deixar de ser um ateu assim como você. Prezado Gregório, eu é que me faço essa pergunta. Como posso continuar sendo o mísero ateu que sou diante de uma crença tão nobre como a sua? Eu já me sinto tentado derrotado nessa discussão. E você quer dar a mim todas as razões? Por que faz isso consigo mesmo? Gregório, hoje é um dia diferente. É por isso que, mesmo sendo crente, aceito com alegria e entusiasmo que você defende o ateísmo sincero dele. Eu defendo o ateísmo dele, mas é claro que eu compreendo a sua posição como crente. Hoje é um dia diferente. Mas não pense só em mim. Muito menos pense só em mim. Você tem fortes razões contra as minhas. Mas que razões são essas? O fato simples e trivial de ter conversado com o Senhor Jesus? Ah, Gregório, você me fala de sua relação com Jesus e ainda tenta me justificar? Até mesmo para mim é impossível continuar no ateísmo diante da revelação. Mas que revelação? Será que eu simplesmente não me deixei levar por ilusórias suposições? Olha, Gregório, sou um crente, mas me sinto obrigado a concordar com a ideia de que o ateísmo é muito mais objetivo. Por favor, meu querido crente, hoje é um dia diferente. Por isso faço questão de que, diante de uma crença como a sua, só pode estar errada a minha defesa do ateísmo, defesa que eu faço mesmo sendo um crente. É por isso que nunca duvidei da sua capacidade de detectar os sinais da revelação, Gregório, o que torna você um admirável crente. Mesmo que você acredite que eu tenha essa capacidade, como pode estar certo de minha honestidade? Já um ateu, como você, está sempre sendo honesto quando diz que não há prova alguma de que Deus existe, pois isso todo mundo sabe. Exatamente, Gregório. Neste dia diferente, mesmo um crente como eu tenho o dever de enxergar isso. A capacidade de detectar certos sinais não é o suficiente para constituir uma crença como a minha. Por favor, meu querido crente, eu sei que você só está tentando mostrar que está errado, porque hoje é um dia diferente. Mas eu devo estar errado quanto a minha defesa do ateísmo. É o que eu penso, Gregório, mas é claro que posso estar errado. E ficaria muito feliz se demonstrasse meu erro, pois nesse dia diferente, o bom não é estar certo, mas sim que a verdade prevaleça. A verdade é o seu ateísmo, meu prezado ateu. Concordo com você, Gregório. Mas também pode ser a sua crença. O ateísmo é uma negação total. Não dá para provar que Deus existe, mas também não dá para provar que Deus não existe. Se eu quero crer, tenho que justificar a minha crença. E por que então não podemos também cobrar dos que defendem o ateísmo? Defesa que eu faço, mesmo sendo um crente. Que justifiquem a sua descrença. Nós, crentes, é que precisamos demonstrar aquilo que cremos.
Não conseguir tal demonstração é faltar com uma prova. Mas não é prova de que tal demonstração seja impossível. É verdade que não há prova alguma de que Deus existe, mas, como dizem os cientistas, a ausência de evidência não é evidência de ausência. Hoje é um dia diferente. Eu amo você. Amo você. Também amo você. Amo você! Com licença! Sócrates! Eu amo você, Sócrates! Gente, mas vocês não sabem que somos todos ignorantes? Além de saber disso, apenas sei que foi o Senhor o primeiro a nos ensinar tal coisa. E essa consciência da ignorância é tudo que basta nesse dia diferente? É que nos basta ser tolerantes. Se alguém nos prejudicou, só pode ter sido por ignorância. Não pode ter sido por maldade? Não, a maldade não existe nesse dia diferente. Só existe a bondade. Por que vocês agem como se fossem felizes? Não somos felizes? Se são ignorantes, como dizem, podem estar errados quanto a isso, certo? Infelizmente, podemos. Vocês não agem da forma como agem porque a bondade existe. Vocês agem da forma como agem porque vivem de acordo com o princípio que a bondade existe. Mas não é bom viver com o princípio que a bondade exista? E se a bondade não existir, Gregório? Então estaremos agindo de acordo com o princípio errado. Logo, vocês não podem agir de acordo com esse princípio. Entenda algo, nenhum princípio é infalível. Com licença, Sócrates! eu estava observando o problema aqui com o nosso amigo. Que problema, senhor Sócrates? O que ele acabou de dizer a você? Bom, senhor Sócrates, o senhor Sócrates aqui vinha nos dizendo é que jamais tivéssemos um princípio definitivo, uma vez que, como somos todos ignorantes, não podemos estar certos dos fundamentos dos princípios. E, portanto, todo princípio é, de algum modo, falho. E o que é essa frase, todo princípio é falho? Se também um princípio e, portanto, falho. Se é verdade que todo princípio é falho, o princípio de todo princípio é falho só pode ser falho. Quando vocês alcançarem a felicidade, não precisarão mais de princípios. No entanto, nunca alcançarão a felicidade. Portanto, sempre adotarão princípios imperfeitos. E o que fazer, então? Devem agir de modo realmente dinâmico. Ou seja, não ter só um princípio, mas sim vários. Com licença, Sócrates! Estou muito contente por poder participar desse diálogo. Mas, apesar de ser tão ignorante como todos vocês, parece que percebi um equívoco por aqui. Que equívoco, senhor Sócrates? Ora, o que nosso amigo aqui vinha nos dizendo? Bom, senhor Sócrates, o que nosso caro senhor Sócrates aqui vinha nos dizendo é que jamais tivéssemos um princípio definitivo, e sim vários princípios que devem se ordenar dinamicamente. Sim, mas acaba essa ideia. Não devemos ter um princípio, mas sim vários. Não é um princípio só? Sim, senhor Sócrates. É o princípio que devemos ter vários princípios. Olha, é verdade que devemos agir de forma realmente dinâmica, mas isso não significa agir de acordo com vários princípios. É um princípio só? Ou talvez nenhum. Como assim? Pergunto, de que adianta preocupar-se com princípios? O caminho que vocês devem trilhar está muito além de meros princípios. Tudo deve ser visto de uma forma muito mais natural. Portanto, se nesse dia diferente vocês estão de fato aprendendo a ser naturalmente bons, significa que o princípio não é mais necessário. Então, não devemos ter nenhum princípio, senhor Sócrates? Exatamente. Com licença, Sócrates! não vou perder. Como se pode ter princípio de que não há princípio? Senhoras e senhores, acaba aqui a primeira parte do espetáculo. Enquanto os atores vão beber uma água, fiquem com o Gregório. Eu vi. A bondade é logicamente impossível. E vi que saber disso é ao mesmo tempo belo e pavoroso, como a visão translúcida de um espectro. Mas o que fazer, sabendo que a bondade é impossível?
se bondade é só um belo nome para uma escultura abstrata, enquanto no dia a dia a vida se faz a favor das circunstâncias. Sim, eu sei que as circunstâncias que nos envolvem a cada manhã são tanto quanto previsíveis, mas às vezes circunstâncias impensadas nos acometem. Um vento forte, um chafariz ensurdecedor, um barulho de uma luta ou mais do que inesperado. Um objeto absurdo que sai do seu bolso. Ser bom é ser capaz de amar. É não saber de si próprio, é não conhecer as próprias intenções. Sai da minha frente. Eu não quero atirar em você. Sim, eu quero atirar em você. Por tudo que você acabou de fazer. Não. Eu não estou tentando experimentar o mal, se é isso que você está pensando. Não quero experimentar o mal para saber o que devo recusar. Não é isso que eu quero. Jamais quero viver o ódio e suas nocivas sensações. O que eu quero é agir a favor das circunstâncias, sem ter nenhum princípio. Mas isso é um princípio. Agir a favor das circunstâncias. Deus, meu Deus, tu me deste infinita oportunidade de experimentar o mal. Esse instante terrível em que posso saber se o mal é realmente o pior dos mundos. Não, Deus. Tu me deste a oportunidade de fazer a vontade sem cálculo. Puseste em minha mão o próprio mal para que pudesse lançar para longe de mim. Mas agora, se eu lançar o mal para longe de mim, não será mais a vontade. Será apenas a resposta lógica do meu intelecto a esse desafio de Deus. Boa noite, senhoras e senhores. Vamos dar início ao nosso julgamento. E com vocês, Gregório! E agora, a nossa bela e perversa promotora! E por último, mas não menos importante, a respeitável meritíssima! Está aberta neste instante a sessão em que o senhor Gregório será julgado pelo assassinato. O réu se declara culpado ou inocente? O réu se declara culpado ou inocente? É a mim que se dirige essa pergunta? Bom, o senhor é o réu dessa sessão. Senhora juíza, para honrar a palavra do meu juramento, devo dizer que eu me assumo como réu em cada um dos momentos de minha vida. Senhor Gregório, sejamos práticos e objetivos. Apenas aqui o senhor é de fato um réu e precisamos das suas declarações para dar início aos trabalhos. Os trabalhos serão iniciados. Eu não quero dificultar a realização do que a lei determina, mas eu não posso deixar uma afirmação que não corresponde à verdade. Eu sou mesmo réu em cada um dos momentos de minha vida. Réu de quê exatamente? Réu de todos os meus erros. Ah, sim, mas quem o julga pelos seus erros? Eu mesmo, é claro. Senhor Gregório, estamos numa situação muito diferente. Outras pessoas irão julgá-lo. E no seu caso, não serão por todos os seus erros. Apenas um está em questão. E o que queremos saber é se cometeu tal erro ou não. Sendo assim, senhora juíza, a qual erro a senhora se refere? Refiro-me ao crime ao qual o senhor está sendo acusado. O assassinato de um cidadão. O senhor se declara culpado ou inocente? Eu não sei. Ah, o senhor não sabe o que deve declarar? O tribunal espera que declare a verdade, naturalmente. Sim, sem dúvidas. Porém, eu não sei qual é a verdade. Meritíssima, o réu está conturbando o andamento do processo de forma deliberada. Não consta dos autos nenhum distúrbio psíquico que pudesse ter sido analisado previamente. Se o réu continuar a evitar o pronunciamento simples de sua versão de
Só esperei que a resposta seja expressão. Obrigada. O que o senhor entende por objetividade? Como reduzir a morte de um homem a simples situações formais, protocolares? Acreditam mesmo que só existem duas soluções possíveis, culpa ou inocência? E que terceira opção o senhor nos sugere? Eu não posso sugerir uma terceira opção. Eu estaria admitindo que há um número limitado de opções, mas não há. Os incidentes de nossa vida são escolhidos, passo a passo, dentro de inúmeras possibilidades. Quem faz qual escolha? Hoje em dia eu nem sei mais. Só sei que, se você me obrigar a escolher uma entre duas palavras, ela será como uma entre duas formas para uma nova rede infinita de continuações. Aceito o peixe da senhora professora. Responda dispensada. Por favor, senhor juiz, eu não estou me furtando a minha opinião e resposta. Gostaria mesmo de saber se sou culpado ou inocente pelo ato cometido. Tudo que eu sei é que havia um revólver carregado em minhas mãos. Que esse revólver foi disparado por um movimento de meu dedo indicador. E que o projétil, motivado por esse movimento, saiu da arma em direção ao peito de um cidadão, que, em sequência, faleceu. Isso é desconhecimento de todos. Senhor Gregório, estamos em um tribunal onde a verdade é que consta nos autos. Não porque as pessoas acreditam conhecer. Queremos saber a sua versão do incidente. Com prazer, senhor juiz. E assim eu espero provar que eu não tenho como saber se sou culpado ou inocente. Algum tempo antes desse incidente, fiz amizade com um enigmático companheiro de barco. Nós nos demos muito bem em nossas andanças escaladas. Eu não lhe fazia muitas perguntas, nem lhe revelava muita coisa sobre minha vida. Na noite que tudo aconteceu, nós estávamos num bar. Um bar pequeno, que as pessoas bebem e jogam. Eu me afastei da mesa por alguns minutos, deixando meu amigo só. E, como de costume, afundei-me na varanda, absorvido por pensamentos ambíguos. Despertei a ouvir ruídos de tumulto vindo de dentro, alarmado por distinguir a voz dele no meio da gritaria. Quando me dirigi para lá, a porta estava obstruída pelos curiosos. Demorei, não sei, 1 ou 2 minutos para atravessar. O tumulto então já tinha diminuído. Só restavam alguns comentários mais exaltados. Em nossa mesa vazia, encontrei somente o paletó de meu amigo, que ele esquecera apoiado no encosto do assento. Ouvi de alguém a notícia que ele havia discutido com 2 homens e saído por um acerto de contas na beira do lago. A ideia de um acerto de contas era uma singularidade terrível para minha consciência amena e os meus suspiros pacíficos. Peguei um táxi e fui para o lago. Assim que paguei, o motorista soltou um sorriso nervoso e me pediu, articulando as palavras com esforço e hesitação, que fosse tomar muito cuidado com o que ia fazer. O revólver aparecia no bolso do paletó, que eu carregava no colo. Saí correndo do automóvel, mas logo vi que era tarde. Meu amigo rolava no chão com um homem esguio, numa luta áspera. Não me ocorreu tomar parte daquele confronto. Fiquei observando tudo de trás daqueles monolitos decorativos. Atordoado com a situação, peguei em minhas mãos a arma de meu amigo e tentei verificar se ela estava carregada. Perturbado, acabei demorando, eu não sei, 1 ou quem sabe 2 minutos fazendo isso. De repente, o estrondo de um tiro paralisou. Voltei os olhos para o local da luta. Vi no chão um corpo inerte, o homem magro já de pé, refaziando-se do combate, e um terceiro jogando ao lado a arma que acabara de matar meu amigo. Eu me sentei, completamente aturdido. Uma areia bem fina entrava em minhas calças, como uma sujeira fina e pegajosa.
viu o quanto isso me espantou. Eu comecei a pensar em minha mãe. Não somente a pensar, a senti-la. Senti-la. Seu toque suave. Algo do seu cheiro. Ou não do seu cheiro. Um aroma de xarope. De talco. Um aroma de bolo. Até mesmo sua voz. A canção que me fazia adormecer. A canção que me fazia despertar. Quando dei por mim, ainda com o revólver na mão, vi o homem magro e o outro homem passarem bem de onde eu estava. Eles me viram e se assustaram. Naquele recanto, a lua cheia iluminava clara a minha face. Quando levantei o olhar, seu brilho logo nublou meus olhos molhados. Estendi os braços quase cegos. Apontei a arma para a lua confusa e atirei. Fiquei esperando a polícia chegar. Meritíssimo, eu gostaria de fazer uma pergunta ao réu. Que pergunta, senhora promotora? Eu gostaria de saber por que ele matou o rapaz magro. Sua narrativa foi muito escura nesse ponto. Mencionou um certo brilho da lua, alguma perturbação. A lembrança do bolo que a mãe preparava. Exatamente no ponto da narrativa em que deveria ter sido esclarecido a razão de sua atitude. É porque foi uma atitude sem razão, senhora promotora. Ora, senhor Gregório, para matar alguém é necessário ter alguma razão. Não, senhora promotora. Para matar alguém é preciso faltar com toda a razão. Meritíssimo, eu acho que eu sou promotora aqui, né? Eu que devo acusar ele. Eu gostaria que ele deixasse a acusação exclusivamente para mim. Eu sou paga para isso. Senhor Gregório, pare de ter acusações contra si próprio. Deixe-se para a promotoria. Quando eu digo razão, senhor Gregório, eu não estou querendo dizer, como o senhor deve ter pensado, a faculdade humana de conhecer a natureza que nos cerca e refletir sobre ela. Eu estou querendo dizer um motivo, senhor Gregório. Por que o senhor matou o rapaz magro? Porque eu atirei nele. Pelo jeito o senhor gosta de parte bem pequena, não? Esse é o depoimento mais empático que eu já presenciei. Com certeza, o senhor só matou o rapaz magro porque atirou nele. Senão ele estaria vivo, certo? Com certeza, o senhor só atirou no rapaz magro porque seu dedo apertou o gatilho. Obviamente, seu dedo só apertou o gatilho porque seu cérebro mandou o dedo essa mensagem. E por que o cérebro, senhor Gregório? Por que o cérebro mandou o dedo essa mensagem? A senhora parou nesse ponto porque perdeu o fio da causalidade. Alguma coisa fez o meu cérebro enviar essa mensagem ao meu dedo. E a senhora acha que minha consciência deve saber que coisa é essa. Mas minha consciência também está surpresa pela atitude que tomei. Foi por vingança de seu amigo. Não, eu não fui atrás daquelas pessoas. Elas que passaram perto de mim. Isso não elimina a possibilidade de vingança. O senhor não pensou em fazer, mas o fez assim que pôde. Senhor, se o senhor não sabe o que houve, como você pode afirmar que não houve? Eu e minha consciência não sabemos com firmeza o que houve, mas a minha consciência pode excluir possibilidades.
senhor tem mais algo a dizer em defesa própria? Eu nunca sei se eu estou me defendendo ou me acusando. Meritíssima líder e membros do júri, eu acuso formalmente o réu, senhor Gregório, de ter assassinado um homem por vingança. Incrementa a sua culpabilidade o fato dele não ter podido, com sinceridade ou sem ela, apresentar nesta sala motivações razoáveis para sua atitude, após tê-la confessado abertamente. Eu requeiro com veemência que seja condenado, para que não haja precedentes em nossa bem formada sociedade. Em primeiro lugar, o júri decidirá se o réu é culpado ou inocente. Em caso positivo, serão feitos debates para se discutir a pena. Membros do júri, iniciemos o nosso debate. Meritíssima, estamos prontos. Como líder do júri, devo dizer que após deliberação meticulosa, concluímos que falta um dado de grande importância para o andamento dos processos e definição da sentença. E que dado seria esse? O júri precisa saber se o réu, Sr. Gregório, é um homem bom. Como assim? Aí estão os fatos e os autos. Julgue-os! É necessário saber se o réu é ou não um homem bom, pois tudo que tivemos aqui foi um relato e uma discussão sobre a conduta do réu. E pela sessão que acabou de transcorrer, vimos que o Sr. Gregório tinha em suas mãos um revólver e que o disparou, matando um determinado indivíduo. Como não sabemos o motivo fundamental dessa atitude, e não podemos ficar nessas posições, concluímos que é necessário saber se o Sr. Gregório é um homem bom. Se ele não for bom, não importa o motivo do assassinato, tudo decorrerá de sua falta de bondade. Por outro lado, se ele for bom, tudo isso não terá passado do infeliz acidente de uma pessoa boa em uma situação singular e inesperada. O senhor está querendo dizer que o ato de assassinar uma pessoa não requer falta de bondade? Muito pelo contrário, não estou sugerindo, estou afirmando categoricamente. Você espera poder provar que toda pessoa que mata é má? Pois eu lhe digo, há muitos casos, promotora, em que as pessoas que matam são consagradas ou no mínimo justificadas. Logo, esse não é um critério objetivo. A única forma objetiva que temos de fazer um julgamento completamente justo é dispensando as considerações sobre a moral do Sr. Gregório e dispensando as considerações sobre a conduta do Sr. Gregório e concentrando nossa atenção em sua moral. E como vamos fazer, senhor líder do júri? Para concentrar a nossa atenção na moral do réu, vamos perguntá-lo se ele é bom ou não. Mas esse também não é um critério objetivo, senhor líder. Promotora, esse é o único critério objetivo que temos. Nós é que seríamos subjetivos se tentássemos julgar o réu em seu íntimo, pois não temos acesso verdadeiro à sua consciência. Somente o réu, Sr. Gregório, pode fazer de si mesmo uma avaliação direta e objetiva, pois somente ele enxerga por dentro de si mesmo. Pensemos com lógica. Se o senhor Gregório for um homem bom, então ele não mentirá e dirá que é bom. Entretanto, se ele for um homem mau, ele mentirá e dirá que é bom. Então já sabemos o que ouviremos do senhor Gregório. Ele de qualquer forma dirá que é um homem bom, senhor líder do júri. Se ele se disser um homem bom, mesmo achando-se mal, essa será a sua pena. Sofrerá esse castigo mesmo dizendo-se uma boa pessoa. E não podemos culpá-lo por dizer-se uma boa pessoa, mesmo considerando-se mal. Porque você mesma, promotora, afirmaria que ele é uma má pessoa, mesmo sabendo de sua bondade. São as regras desse jogo. Por isso não deve ser eu a julgá-lo. Muito menos deve ser ele a se julgar. É o Senhor que deve julgá-lo. São as regras desse jogo. O júri julgou que é necessário saber se o réu é bom ou não. O júri
julgou também que é necessário perguntar ao réu, fazer ao réu essa pergunta. Devemos deixar o réu fazer essa avaliação de si mesmo, pois no momento em que fizermos isso, no momento em que levamos o réu a pensar consigo mesmo, serei eu, réu, uma boa pessoa, estará acontecendo um único julgamento que pode ser totalmente justo. Meritíssima, a senhora vai concordar com essa proposta do júri? Muito bem. Considero que quando pedimos conselho a alguém, denunciamos a decisão que no fundo já estava tomada. Não escolhemos o conselheiro, mas sim o conselho que ele dará. Desde o início, o júri já estava inclinado a absolver o réu, e o júri tem esse direito. E mesmo que a consulta ao réu venha a ser mera formalidade, concordo que ela deve ser feita. Que entre o réu, senhor Gregório. Senhor Gregório, como líder do júri, devo dirigir-lhe uma pergunta cuja resposta sincera e objetiva é fundamental para o andamento dos processos e definição de sua sentença. O júri deseja saber se você é um homem bom ou não. Vocês são bons? É o senhor que está sendo julgado. Isso não importa, pois a pergunta não faz sentido. Nós somos seres materiais, e no mundo material a bondade não existe. O que está querendo dizer agora? A bondade não se manifesta no mundo material. Aqui é necessário comer uns aos outros. Não somos canibais, mas matamos porcos, matamos plantas e abortamos ovos e sementes. Tem cabimento perguntar ao leão se ele é bom ou se não é? Por que nos perguntar a nós? Eu sempre desejei a bondade, mas vi que é impossível atingir. Não se pergunta a um pássaro se ele deseja voar. Ele nasce com asas e isso é tudo. Eu sim, eu desejei. Não voar. Eu desejei ser bom. Eu quis ter sido abençoado com esse poder que não precisa de simples escolha ou desejo. Nenhuma ação material, nenhum valor material fará de alguém uma pessoa boa. Nossa arrogância e nosso desejo de nos tornar espíritos imortais é que nos ilude com a crença de que a bondade seja possível. Aquele que pratica determinados atos entendidos como bons, para ser bem visto numa sociedade que pune duramente os criminosos, age por interesse. Até mesmo aquele que age com abnegação e humildade, se está pensando num paraíso qualquer, está agindo não com abnegação e humildade, mas com interesse bem específico. Tudo visa uma finalidade. Eu gostaria de ser bom, mas eu não tenho como ser bom. Eu sou feito de matéria. Porque não passo de um ser que precisa parecer bom para ter sucesso na competição social. Assim como a erva de Vênus precisa parecer ter uma flor para atrair e devorar insetos. Não tem como ser bom, porque não passo de um animal que precisa parecer bom para não ser castigado pelo homem. Assim como um camaleão precisa parecer idêntico ao local onde ele está para não ser detectado por um predador. Como todo ser vivo, o homem precisa competir para vencer. Ele achar que é bom é só o primeiro passo para que ele pareça bom de uma maneira mais convincente. Temos apenas uma sensação de bondade, muito útil ao nosso convívio e à nossa luta. Mas a bondade de verdade não se manifesta. Não para nós, animais. Senhor Buda! Buda! Não existe mesmo bondade? A bondade não é um pensamento, é um passeio. Não é a bondade que se vê. O que se vê é o ser. Tá, mas como é que eu faço para ser bom? Muito altas são as montanhas
você contempla. Eu quero ser bom, mas eu não consigo. Eu digo os outros que é impossível, mas eu quero que seja possível. Pensamentos lógicos vêm à minha mente. Não tem como ser bom. Sou feito de carne, logo, não tem como ser bom. Quando os bois estouram na planície, quem dera ser um cavalo. Eu já sou cansado de ser destruído pelos meus pensamentos. O fogo é o próprio graveto. Por favor, chega de jogos de linguagem. Perguntou o discípulo: por que Bodhidharma veio à China? Respondeu o mestre: um carvalho no jardim. Entendo. Por um lado, não há nada que possa ser explicado pela linguagem. Por isso, não é possível responder a essa pergunta e, em consequência, a nenhuma outra pergunta. Paralelamente, a resposta da ideia de uma unidade universal. A vinda de Bodhidharma na China é, de alguma maneira, interrelacionada com um carvalho no jardim. Assim é o seu pensamento. As ideias pesam mais do que pedras. De acordo com a deliberação final sobre o seguinte caso de homicídio confessado pelo réu, declaro com sentença irrecusável que a partir de hoje, até o exato instante de sua morte, fica o Sr. Gregório condenado a viver agrilhoado em seu corpo material, que tem carregado por este chão. Devo ainda acrescentar que, segundo a manifestação do mesmo júri, tal determinação foi feita a partir do caráter e sofrimento demonstrado pelo réu, a quem seria cruel que, enquanto castigos ainda mais severos, seja tão dura a pena de ver seu desejo de bondade capturado pela sua existência animal. Dado o veredito, encerra a sessão e inicia o período carcerário do Sr. Gregório. Eu preciso viajar. Bem alto. Muito alto. Eu preciso viajar muito, muito alto. Mas agora estou preso. Fiz a revelação no jogo. Fiz a eliminação no labirinto. Devia crer, mas não pude crer. Devia conhecer, mas o conhecimento era uma mentira. No meu correr todos, eu vi a salvação. A verdade eu não vi. A verdade é inacessível a todos, como a última estrela. Mas a salvação sim. Como eu corro a todos, a salvação era minha. Mas a razão me mandou cuspir na cara da salvação. E eu, pior que isso, eu a destrocei. Porque a salvação era linda, mas não passava de uma quimera. Será que só eu, neste mundo imenso, será que só eu consigo ver que a bondade é impossível? Eu estou louco. Eu estou louco. Consciência estranha. Eu estou louco. Se eu estou louco, eu não digo que estou louco. Mas eu digo que estou louco. Então eu estou errado. Completamente errado. Não. Completamente errado, eu não posso dizer que estou. Se eu estou completamente errado, e eu estou errado ao dizer que estou errado. Melhor me calar. Não pensar. Não, eu não
posso fazer isso. Se eu não pensar, eu estarei me sujeitando à minha loucura. Eu não posso me sujeitar à minha loucura. Eu tenho que ser livre. Mesmo nesse caso de tudo, eu preciso pensar para ser livre. Não posso fazer isso. E se fizer isso, estarei deixando de ser livre. Eu estarei me sujeitando, não à minha loucura, mas à minha razão. Estarei me sujeitando à imposição da minha loucura, sujeitando a minha razão contra a minha loucura. E ela não fala. Não senti. Não te dá. Não senti nem a brisa mais suave. É bom que não exista o tempo. O que eu disse? Que é bom? Não. Não existe o tempo. Não existe o tempo. Também não existe o verbo existe. No verbo, o tempo ainda existe. Não o tempo. Não o tempo. Não o tempo.